Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sei que faz muito tempo que eu não tô fazendo um videozinho de tier list, né? Porque eu não gosto de ficar lançando toda hora o vídeo de uma mesma coisa, porque eu acho que fica meio saturada, então é sempre bom ir alternando nas coisas e tudo mais. Pra quem já é antigo no canal, já deve ter visto há muito tempo atrás, especificamente há um ano e meio, eu já tinha refeito a minha tier list de Kingdom Hearts, mas não existia Melody of Memory nessa época. E eu não tinha terminado ainda de ver o Kingdom Hearts Union Cross, porque ele também não havia sido finalizado. E eu acabei mudando as minhas opiniões sobre alguns dos Kingdom Hearts aqui, né, e tudo mais. Então eu decidi refazer logo também, comemoração de 20 anos, né, Kingdom Hearts finalmente, 20 anos, é até meio difícil às vezes de acreditar que essa franquia chegou já nessa idade, né, mas o tempo passa e é isso aí, né? Eu vou fazer a análise dos jogos aqui na tier list em questão cronológica, né? Tipo, na questão de data de lançamento e não em questão de cronologia temporal do jogo mesmo, porque eu acho que fica mais fácil aqui, né? O primeiro de todos, obviamente, Kingdom Hearts 1. E Kingdom Hearts 1 foi lançado em 2002, já faz muito tempo. Ele teve uma versão um pouco mais atualizada chamada de Kingdom Hearts 1 Final Mix em 2003, exclusivamente no Japão, mas depois veio pro resto do mundo em remasters, né? Kingdom Hearts 1 é um jogo que, recentemente, eu vim descobrindo que tem bastante gente que é traumatizada por causa da gameplay desse jogo. Na minha humilde opinião, eu acho um pouco de frescura, porque tem muitos jogos aí, bem populares, aliás, que muita gente fica fazendo... não diria superestimar, mas fica colocando o jogo num pedestal absurdo e a gameplay é uma bela de uma porcaria, né? Tem muito jogo RPG aí que tá assim, né? E são jogos que eu gosto. Aliás, tem jogos aí que eu gosto e que o pessoal colocaria, mas a gameplay é horrível. Kingdom Hearts 1, eu não acho que a gameplay é horrível, muito pelo contrário. Eu acho que as pessoas não sabem jogar o jogo. É diferente. Eu acho que as pessoas não sabem jogar o jogo, e eu digo o mesmo por causa do que eu vejo as pessoas jogarem Kingdom Hearts 2. Então, Kingdom Hearts 2 só não tem um número de críticas, porque a gameplay dele é a melhor gameplay de um action RPG até os dias de hoje. Na minha opinião, nada superou a gameplay do Kingdom Hearts 2, nem mesmo a do 3, e olha que a do 3 é muito boa. Então, justamente por ele ser a melhor gameplay de um action RPG, mesmo as pessoas não sabendo jogar o jogo, elas não acham ele tão frustrante como é com o primeiro Kingdom Hearts, né? Mas eu acho esse bagulho de gameplay uma baita de uma frescura. O jogo é maravilhoso, tem uma história muito divertida, personagens maravilhosos, muito carismáticos. A gente começa ali a ter o Rico como um personagem um pouco irritante, mas depois de um tempo ele começa a crescer mais e mais e mais e mais, o que na minha opinião é algo maravilhoso, porque cria um dos melhores arcos de desenvolvimento que eu já vi num jogo, que é justamente o arco do Rico, né? Começa em Team of Members e termina em Dream Job Business. Então, Kingdom Hearts 1 é um jogo, na minha opinião, que na época, quando ele lançou, não existia nada parecido com ele, mesmo com Final Fantasy X sendo puta de um jogaço, gráficos lindos, não sei mais o que. Kingdom Hearts 1, na época que ele lançou, foi um marco, principalmente porque ele era um RPG que era dessa pegada meio fantasia oriental, né, estilo Final Fantasy mesmo, só que um RPG que todo mundo podia jogar, independente da idade, né, não foi um RPG que as pessoas olharam e falaram, nossa, esse RPG é muito violento, então, nossa, esse RPG é pra gente adulta, ou gente é só muito velha, ou não, Kingdom Hearts foi um jogo que, tipo, todo mundo gostou, e foi um jogo que fez sucesso absurdo, tanto no Japão como nos Estados Unidos, e é um jogo que é composto ali, feito por uma união de uma empresa asiática e uma empresa ocidental, e ainda dando certo, e muita gente sabe que trabalhar com a Disney não é fácil, e para a Square estar conseguindo fazer essa parceria até os dias de hoje, é porque esse jogo realmente conseguiu fazer um sucesso não só estrondoso, mas a um ponto que realmente agradou a própria Disney, né? Em questão de gameplay, é como eu disse, eu acho mais frescura do pessoal. Tem muito jogo aí que muita gente gosta, inclusive vocês, que a gameplay é terrível e mesmo assim ninguém fala mal, porque o jogo é popular, porque tem uma fanbase muito grande, né? E aí as pessoas não falam mal só por causa disso. Mas tem muito jogo aí que muita gente passa passa pano, né? E eu acho isso uma baita de uma justiça com Kingdom Hearts 1, porque esse jogo não é ruim, nunca foi ruim, muito pelo contrário, é um dos melhores RPGs do PlayStation 2, muito fácil. E eu coloco esse jogo em S, porque pra mim ele é maravilhoso em todos os aspectos. A questão gráfica também envelheceu muito bem. Os gráficos de Kingdom Hearts, essa versão meio desenho ali, deixou algo muito bom para os jogos, porque mesmo você jogando hoje em dia, você não acha feio, você acha agradável, né? Tudo mais.
E as CGIs do jogo também envelheceram muito bem. Músicas, não tenho o que falar, Yoko Shimomura é a melhor compositora de jogos de videogame, facilmente, não tem nenhuma que seja melhor do que ela, na minha opinião. Então, Kingdom Hearts 1 eu deixo ele em S, porque esse jogo é maravilhoso. Eu acho que as pessoas são frescurentas quando se trata desse jogo. Aliás, se não fosse por causa desse jogo, a gente não teria essa franquia maravilhosa aí que encanta diversas pessoas há mais de 20 anos, né? Bom, logo depois nós tivemos Kingdom Hearts Chain of Memories, né? E aqui tá o remake, né? Esse aqui é o remake da versão de Game Boy. Eu vou deixar os dois jogos em B, tanto a versão de Game Boy como a versão remake. Kingdom Hearts Chain of Memories, em questão de história, ele começa com o arco de desenvolvimento e de redenção do Riku, que na minha opinião é bom. A gente tem uns certos picos ali envolvendo o Sora, envolvendo ele com raiva, envolvendo a Namine e tudo mais. A gente tem o Sora muda um pouco de personalidade do 1 pro Chain of Memories, né? Por causa do jeito que ele começa a agir e tudo mais. O Marluxia como vilão é um vilão que me agrada bastante. Eu gosto das coisas dele, das motivações dele, principalmente depois que você começa a ler Kingdom Hearts, né? Ou você lê a novel, ou você joga o jogo, tanto faz. Você começa a ver ali que o Marluxia tem outras motivações, né? Do porquê ele é tão cismado com Sora e outras coisas do tipo. Então eu acho o Marluxia um ótimo vilão. A gameplay de Chain of Memories é um pouco polêmica, creio eu, para muitas pessoas, por causa que ela é um pouco enjoativa. Eu acho ela, na minha opinião, as pessoas acham que essa gameplay é ruim. Eu não acho ela ruim, eu acho ela enjoativa. Porque dependendo de como você tá no jogo, tem uma hora que você não aguenta mais, você só quer ir pra outro jogo e descansar. É isso que você quer fazer, porque tem uma hora que Chain of Memories enche muito o saco por causa disso. Então, eu não acho Kingdom Hearts Chain of Memories um jogo ruim. Eu acho ele um jogo mediano. Ele é um jogo mediano. Em questão de gameplay, é uma gameplay um pouco enjoativa. Com o Riku até que é um pouco mais divertido, porque você pode brincar mais, né, e tudo isso. Mas é aquilo lá, quando você consegue quebrar o jogo, ele se torna... não tem mais desafio nenhum, né? Caso alguém tenha dificuldade muito grande nesse jogo, né? Acho Chain of Memories um jogo ok, bom, B, deixo ele em B. Não acho ele um jogo ruim, não acho ele um jogo terrível, igual muitas pessoas falam, né? Em história eu achei ele também bem ok. E é isso, Chain of Memories é bom, é B de bom. E agora finalmente chegamos no grande Kingdom Hearts 2, favoritos de muitas pessoas, considerado o melhor jogo de Kingdom Hearts, obviamente vai ficar em S. Kingdom Hearts 2 é um jogo que, na minha opinião, é um dos melhores RPGs já feitos, facilmente. Ele é um jogo, em questão de história, maravilhoso. O vilão, que é o Xemnas, é um vilão incrível. Até falei isso no meu vídeo lá, do Persona 4 com Kingdom Hearts 2, porque que o Xemnas é um vilão incrível e sensacional. A gente tá ainda trabalhando com o desenvolvimento do Riku, a gente tá trabalhando com os sentimentos do Roxas, né, depois dos traumas dele em Kingdom Hearts 358/2 dias. Então, a gente tem aqui conclusões de arcos, a gente tem conclusão do arco do Roxas, a gente tem aqui mais amadurecimento da parte do Sora, a gente tem o Riku crescendo mais ainda como um personagem incrível, e sem falar que a gente tem a melhor gameplay, na minha opinião, de um Action RPG em Kingdom Hearts 2. Nenhum jogo consegue se equiparar a ele em questão de diversão, dificuldade, tudo. Kingdom Hearts 2, pra minha opinião, ninguém consegue chegar perto desse jogo, em questão de gameplay. Ninguém. É perfeita. A gameplay desse jogo é perfeita. As músicas, não tenho o que falar, ainda continuam sendo maravilhosas e incríveis. História, nota 10, música, nota 10. Esse jogo é praticamente perfeito. Kingdom Hearts 2, eu não consigo pensar em defeitos. Kingdom Hearts 2, pra falar a verdade, né? Talvez o único defeito que eu veja é que no Kingdom Hearts 2 original, o pós-game dele é fraco. Uma coisa que é muito legal nos jogos de Kingdom Hearts é justamente os pós-game, que você pode fazer depois que você zera o jogo. Enfrentar chefes secretos, enfrentar novos inimigos, ir atrás do conteúdo bônus. O jogo já é bom, e ele te dá um conteúdo a mais depois que você completa, né? Conteúdo que todo jogo de RPG tem, e é muito bom. Kingdom Hearts 1, ele já tem um pós-game perfeito só por ele mesmo. Você tem 5 chefes ali pra enfrentar, algumas coisas pra fazer. E na versão do Final Mix adicionaram um chefe a mais, que é o Xemnas praticamente. Kingdom Hearts 2, a versão original, não tinha, só tinha o Sephiroth como um chefe secreto. E nada mais, nada menos.
Kingdom Hearts 2 Final Mix te dá quase 14 novos chefes para você enfrentar, né? Estou contando as datas, as versões das datas, mais o Terra. E te dá novos minigames, te dá uma nova dungeon para se explorar. Enfim, o pós-game de Kingdom Hearts 2 é simplesmente absurdo e surreal. O conteúdo que esse jogo tem na versão Final Mix. Kingdom Hearts 2, para mim, é perfeito em todos os aspectos. É um jogo nota 10, nota 1000, maravilhoso. E é um dos meus top 3 jogos da vida, fácil. E é claro, talvez por muitos aí, o melhor Kingdom Hearts. E não é tão absurdo assim, né? Porque esse jogo é feito com carinho imenso e é maravilhoso em todos os aspectos. Bom, depois de Kingdom Hearts 2 nós tivemos em 2008 Kingdom Hearts Coded, mas eu não vou falar do Coded agora, eu vou falar depois. Vamos para Kingdom Hearts 358/2 dias. Bom, Kingdom Hearts Days. Kingdom Hearts Days, ele é um jogo que a gente joga com Roxas, né? Conta a história do Roxas ali durante um ano que ele passou na organização, né? Enquanto o Sora estava dormindo. E eu acho esse jogo interessante em alguns pontos, porque a história dele é maravilhosa, é uma das melhores de Kingdom Hearts, facilmente, porque aqui a gente tem o desenvolvimento e a desenrolação de como o Roxas age, coisa que eu já falei no meu vídeo exclusivo do Roxas, eu não preciso repetir aqui de novo, né? Só o pessoal que não viu vai lá ver, que tá ali tudo que eu falo do porquê o Roxas é um personagem maravilhoso, incrível, o melhor personagem de Kingdom Hearts facilmente. A gente vê aqui o desenvolvimento dele da relação com o Axel, com a Xion, o jeito que ele começa a pensar sobre o Sora e outras coisas. Então, a gente tá vendo aqui uma coisa muito interessante, que esse jogo mostra do porquê que o Roxas é um dos melhores personagens fácil da franquia inteira, e conta uma das histórias mais tristes de Kingdom Hearts em geral, e talvez nos jogos mesmo, porque é um jogo muito triste. Traz um final que é de apertar o coração realmente, né? Em questão de gameplay, na minha opinião, para um DS, vamos ser sinceros, era maravilhoso. Esse jogo lançou no Nintendo DS, gente, e era muito bom na época que lançou. E ele traz uma coisa que outros Kingdom Hearts não têm. O que é essa coisa? Você pode jogar com outros personagens além do Roxas. E do Sora também. A gente pode jogar com o Riku, a gente pode jogar com a Xion, com o Axel, com o Xemnas. A gente pode jogar com personagens que são os membros da organização. Personagens que a gente via como vilões e que a gente enfrentava no Kingdom Hearts 2. Então, jogar com esses personagens, claro, de uma forma limitada, mas ainda assim, tendo a possibilidade de fazer as missões do jogo com esses personagens, cara, maravilhoso. É algo muito legal e muito criativo que infelizmente nunca mais retornou em outros Kingdom Hearts. E é algo que muita gente gosta, porque quando na época lá, de 2008, 2009, a galera usava Codebreaker em Kingdom Hearts 2, a gente justamente fazia mods pra gente enfrentar diversos inimigos ao mesmo tempo e pra você mudar o personagem, não só jogar com o Sora, jogar com o Roxas, jogar com o Riku. Então isso é coisa que muita gente gosta e é muito estranho não voltar em outros Kingdom Hearts a possibilidade de a gente poder fazer o jogo com outros personagens, né? E tudo mais. Então é algo que todo mundo gosta. E é algo que esse jogo tem, e é muito bacana. A história é maravilhosa e tudo mais. Então eu deixo esse jogo em A, porque ele é bom, é muito bom mesmo. É um jogo que muitas pessoas acabam passando ali despercebido por causa das coletâneas, só vê as cutscenes e nem presta atenção nessa história maravilhosa. Mas Kingdom Hearts Days é um jogo que você tem que jogar, é muito bom, história maravilhosa, tem uma gameplay muito divertidinha. E é um jogo que envelheceu bem, mesmo estando num DS, na minha opinião. Depois temos em 2010 Kingdom Hearts Birth by Sleep, que também é um jogaço maravilhoso, também deixa ele em A, é um jogo muito bom. Kingdom Hearts Birth by Sleep, ele conta a história 10 anos antes do primeiro jogo, trazendo 3 novos personagens, o Ventus, o Terra e a Aqua. E mostra o, entre aspas, o verdadeiro vilão, que seria o Mestre Xehanort, né? Eu gosto muito desse jogo, a gameplay dele pro PSP era perfeita, cara, era perfeita. Independente se ela ser quebrada e bem mal desenvolvida, quando a gente começa a comparar o que o Team Osaka fez comparado com o time Tóquio em Kingdom Hearts 2. Pra quem não sabe, esses são os nomes dos times que desenvolviam a gameplay ali dos jogos do Nomura, né, em Kingdom Hearts. Tinha o time Osaka e o time Tóquio. O time Tóquio fez Kingdom Hearts 2. O time Osaka fez Birth by Sleep. E muitos fãs de Kingdom Hearts não gostam muito ali de algumas coisas que o BBS faz por causa dos comandos, é muito fácil de quebrar o jogo com Fire Surge. Os chefes secretos desse jogo são uma porcaria.
porque são muito injustos, eles quebram o jogo e deixam o jogo de uma maneira muito injusta mesmo. Mas tirando o pós-game ser meio quebrado, né? Lembrando que Days e Chain of Memories não possuem pós-game. Se bem que o pós-game do Days é você jogar o jogo em qualquer missão com qualquer personagem. Isso já é legal por si só, né? Enfrentar qualquer chefe também. O BBS é um jogo que na época que ele lançou era maravilhoso. Eu comprei o PSP só pra jogar o Kingdom Hearts Birth by Sleep lá em 2010. Não me arrependo, porque para mim ele é o melhor jogo do PSP, facilmente. Um jogo com uma história fenomenal, nível de tristeza muito grande também, desenvolvimento de alguns personagens, trouxe novas coisas para a franquia, né, mais coisas para lore também, mitologia, desenvolvimento de outros personagens também. E Birth by Sleep é um jogo muito importante porque ele faz com que quando você rejogar Kingdom Hearts, você começa a ver tudo por uma forma diferente por causa do que Birth by Sleep causa. Então é um jogo muito importante, é um jogo muito bom, eu achei ele muito incrível. E para um PSP, vamos ser sinceros, jogar isso na época, num PSP, era sensacional. Vamos para o próximo jogo, que seria Kingdom Hearts Recoded, se não me engano lançou em 2011, 2012, alguma coisa assim. O Coded original lançou em 2008 e ele era um jogo para celular japonês. Celular japonês, né? Ou seja, ninguém jogou o Coded original, a não ser pessoas que moravam no Japão. Eu acho esse jogo um pouco injustiçado. Ele não é um jogo ruim, a história dele não é absurdo, igual todo mundo fala, assim, é uma história horrível, muito pelo contrário, ele tem muitas coisas legais, envolvendo o relacionamento do Sora e do Roxas, envolvendo finalmente a finalização do arco da Nami, né, mostrando ali mais conexões, pessoas envolvendo com Sora e outras coisas ali. A gameplay desse jogo é uma merda, mentira, essa gameplay é muito divertida, principalmente quando você olha ali para um padrão de Nintendo DS, gente. Pensa, 2011, um jogo de Nintendo DS, cara, Recoded era muito bom pra época que lançou. A verdade é o quê? Que ninguém sabe da história desse jogo, ninguém assiste realmente o que acontece ali, vê que tal pessoa falou que o jogo é ruim e todo mundo fala, é o pior Kingdom Hearts de todos os tempos, esse jogo é horrível, não sei o que. Eu não concordo. Kingdom Hearts Recoded é um jogo muito divertido, na época que ele lançou ele era tão divertido quanto, e eu deixei ele em B. Porque ele é bom, ele não é um jogo ruim, ele não é um jogo tão absurdo assim, de ai meu Deus, coisa horrorosa. Não, cara, ele é um jogo legalzinho, divertido. E quando você para pra pensar que, porra, era um jogo de Nintendo DS, e você vê ali que tem coisa da história, coisa foda e coisas bem bacanas na gameplay, cara, você vê que esse jogo é bem divertido. Ele não é ruim, deixa o Recoded em B. Agora a gente vai pra Kingdom Hearts Range of Distance, eu deixo... Range of Distance é um jogo um pouco polêmico, eu diria, ele é um pouco polêmico. Ele finalmente traz ali o final do desenvolvimento da campanha do Riku, né? Essa redenção dele, que eu também já comentei, já fiz um vídeo exclusivamente sobre o Riku, tá no canal. E a melhor coisa desse jogo é justamente o Riku. Eu diria facilmente o Riku é a melhor coisa de Kingdom Hearts Dream Drop Distance, né? Eu vou só fazer uma coisa aqui rapidinho. Eu vou adicionar uma acima aqui, que vai ser jogos SS777 Master Peça rapidinho, que são jogos que realmente são os melhores dos melhores. Eu vou deixar aqui Kingdom Hearts 1, Kingdom Hearts 2, vou deixar BBS em S, deixar o Days em S também, e deixar o Recoded e o Chain of Memories em D. Só isso que eu queria fazer mesmo. Vamos lá. Dream Drop Distance, ele é um jogo que foi lançado no 3DS em 2012, e sinceramente ele era basicamente um Kingdom Hearts Birth by Sleep, só que pro Nintendo 3DS, que a gente jogava com o Sora e com o Riku, né? Muita gente acha esse jogo confuso. Eu não vou tirar o crédito disso, porque ele é um jogo que envolve viagem no tempo, e viagem no tempo é algo confuso para muitas pessoas quando você não se domina esse assunto, o que é completamente normal, e o jeito que Kingdom Hearts trabalha a viagem no tempo é um pouco diferente do que a gente já está acostumado com outras obras, então é totalmente normal a pessoa ficar confusa ali e acabar não entendendo uma coisa ou outra. Esse jogo, na minha opinião, é divertido. Eu não acho ele ruim, igual as pessoas falam e tudo mais. Mas a história não sei o que. Aqui você tem o maior desenvolvimento do Riku como personagem, que é maravilhoso, né? E, na minha opinião, esse jogo é legal. Ele é muito divertido. O pós-game dele é meio
morto, né? Porque só tem um chefe ali pra você fazer, comparado com Birth by Sleep, no PSP era bem fraquinho, pós-game do jogo, mas o jogo é divertidinho, tem ali os Dream Eaters, também é uma mecânica legal, divertida do jogo. Então, ele é um jogo bom, cara. Porra, se a gente for analisar ali, da época do 3DS, a história do jogo não é ruim, principalmente por causa do Rico, que esse é o jogo que eu gosto de chamar, que é o Kingdom Hearts Rico, porque ele é o protagonista desse jogo, e o Sora ali tá de enfeite. Essa é a verdade, que esse jogo é do Rico. Mas é um jogo bom, não é um jogo ruim não. A galera que fica fazendo muita frescura. Deixa ele em A, Dream Drop. Deixa ele em A, não acho ele ruim não, acho ele legal. O que nos leva a Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep, que é uma demo de Kingdom Hearts 3. Né, basicamente, conta ali o que aconteceu com a Aqua depois de Kingdom Hearts Birth by Sleep. Ele acontece depois de BBS e ao mesmo tempo ali no final de Kingdom Hearts 1, né? Eu vou ser sincero, eu acho esse jogo meio que desnecessário. Eu achei desnecessário, pra ser sincero. Mas na época foi foda, foi legal e tudo mais, mas é uma demo. Praticamente ali um teste ali do que ia ser Kingdom Hearts 3. Ele é legal, é bom, deixa ele em B, não tem nada demais, é só mostra ali a conclusão de uma parte da Aqua, da história da Aqua, que dá muito a entender que o Nomura tinha esquecido dessa parte, e aí ele falou, precisamos explicar o que aconteceu com a Aqua, né, naquele Kingdom Hearts Birth by Sleep 0.2, né, naquele trailer lá, do episódio secreto do BBS Final Mix, então, né, é isso aqui, o trailer tá nessa demo aí. É legal, nada demais, você joga uma vez para nunca mais, é só mesmo pra saber da história. Kingdom Hearts 3, chegamos no mais polêmico de todos. Eu sempre falo isso. É a melhor decepção que eu já joguei em toda a minha vida. Não tenho o que falar. Eu jogo Kingdom Hearts 2. Kingdom Hearts desde 2007, 2008. Eu cresci com essa franquia, cresci com esses personagens. É a minha franquia favorita de jogos de videogame. Eu tenho um carinho muito grande por todos os personagens, por todos esses jogos. No final, Kingdom Hearts 3 ser uma decepção. Kingdom Hearts 3, ele é uma decepção. Não importa, ele é uma decepção, mas ele é uma decepção boa. Tem coisas na história de Kingdom Hearts 3 que eu não gostei. Conclusões muito mal feitas. Coisas como a interação de alguns personagens ali ser muito fraca. Não estou falando de Sora, Donald e Pateta, porque a interação deles está maravilhosa nesse jogo, igual era no Kingdom Hearts 2. Na verdade, eu digo que triplicou. Eu acho que o Nomura até se inspirou em Final Fantasy XV, nas interações do Noctis com o Prompto, o Gladio e o Ignis, porque eu sinto a sensação com o Sora, o Donald e o Pateta nesse jogo, até o Donald brincando com ingredientes, igual o Ignis fazia. Então, eu sinto que o Nomura pegou bastante coisa ali do Final Fantasy XV pra colocar ali nos personagens interagindo. O que não é ruim, é algo muito bom. Mas o problema foram os outros personagens que eram importantes pra história, ou alguns personagens são completamente deixados de lado, não tem um fim realmente que era pra ter fim. A única conclusão que eu gostei foi do Ventus com Sora, que era uma coisa que eu tava muito esperando e o jogo entregou realmente. Era um jogo que eu pensava que eu ia chorar, mas o único momento que realmente meu coração apertou foi na reunião da galera do Days, né, do trio do Days ali, realmente quase desceu uma lágrima, ali na hora que a Xion começa a falar ali, o Roxas e tal, realmente quase desceu uma lágrima, mas de resto ali tem bastante coisa que eu não gostei. A Xion mesmo, a volta dela sem explicação, sem sentido, como eu disse lá no vídeo também dos personagens, a Xion é uma personagem que já tinha um arco fechado, ela não precisava voltar, o próprio Roxas também, então trouxe ali, trouxe todo mundo de volta ali, alguns trouxe sem explicação, trouxe até com explicação barata. Aliás, uma coisa que eu não gosto no Dream Drop Distance, na história dele, é justamente o fato de que alguns personagens ali voltam dos mortos, porque sim, eu sei que tem a explicação do Heartless e do Nobody, mas a verdade é que o Nomura quis trazer personagens que eram favoritos de muitas pessoas, como o Axel. O Axel não era pra voltar, era pra continuar morto, mas trouxe ele de volta só porque ele é popular. E eu vi muito nisso aqui, que no Hearts 3 eu tava esperando coisas novas, e eu tive o mais do mesmo de uma forma que me incomodou. Que no Hearts 3 é o mais do mesmo, não tem nada de novo. Até os vilões são os mesmos que você enfrentou nos últimos 10 anos, e foi algo que me deixou chateado. Eu gostei que o Marluxia voltou? Porra, eu gostei, mas não faz sentido ele voltar.
Gostei que a Larxene voltou? Gostei, mas não faz sentido ela voltar também. Do mesmo jeito que não faz sentido nenhum 90% desses bonecos que estão aí no 3 ter voltado. O único time, fala ainda mais, o único time que era pra ter voltado era do Birth by Sleep, e pra ser sincero, no máximo Aqua e Ventus. Terra deveria continuar morto pelo que ele fez, e o Daze não deveria voltar, mesmo gostando muito desses personagens. Mas eles não deveriam voltar. Naminé também é outra que voltou só porque o Nomura quis que voltasse. Essa é a verdade. Alguns personagens voltaram porque o fã queria, mas não deu uma explicação realmente válida ali, o que me decepcionou. Me decepcionou mesmo, né? Não preciso nem falar também da interação ridícula do Ventus com o Roxas, pelo amor de Deus, é uma piada. E outra coisa é justamente o fato do Vanitas. Eu esperava muito do Vanitas aqui nesse jogo, e ele não entregou também o que eu tava no hype, né? Ali nas expectativas. Foi realmente bem decepcionante. A gameplay desse jogo é maravilhosa, é tão boa quanto a do 2. Eu acho a do 2 melhor, mas Kingdom Hearts 3 é um jogo ainda bom, questão de gameplay. Os gráficos são lindos e, sinceramente, esse jogo eu ia deixar ele como B. Mas ele só vai em A por um motivo, e esse motivo é a DLC e o Yozora. O jogo lançou sem pós-game, o pós-game do Kingdom Hearts 3 é totalmente morto. Você vem ali com um chefe secreto medíocre e portaizinhos bem chatos. O pós-game que todo mundo queria, com as datas, igual do Kingdom Hearts 2, com um novo chefe secreto, foi uma DLC. A melhor parte do jogo é a DLC. Kingdom Hearts 3 fica muito bom por causa da DLC, trazendo explicações, né, finalmente ali de algumas coisas. E, é claro, traz o Yozora, que é o Noctis do Final Fantasy Versus 13. Basicamente o Noctis do Nomura fazendo a história que ele queria fazer, que ele vai fazer nesse jogo. E eu não ligo, eu acho realmente uma coisa muito boa e interessante. E o final de Kingdom Hearts 3 é um final que eu vejo que muita gente chorou. É um final que, sinceramente, eu achei meio ruim, porque ele é mal explicado. Ele só explica as coisas ali pelas DLCs. Tem algumas coisas ali e tal que o jogo tenta explicar, mas eu não senti nada porque eu achei que foi uma evolução um pouco ruim em algumas coisas. A DLC melhorou, mas a verdade é que não devia ter DLC. As coisas deveriam estar ali desde o início, né? É um jogo bom, é um jogo muito bom, Kingdom Hearts 3. Mas ele ainda é a melhor decepção que eu joguei em toda a minha vida. E sempre vai ser. Por isso que eu deixei ele em A. Com dor, eu queria deixar ele em S, como um dos melhores jogos de todos os tempos, mas ele não é. Infelizmente. Infelizmente mesmo. Depois a gente chega aqui Kingdom Hearts T e Kingdom Hearts Melody of Memory. Melody of Memory é um jogo de ritmo. E, cara, eu na época tinha achado esse jogo uma porcaria. Nos trailers falei, desnecessário, vai colocar coisa de lore nesse jogo, o Nomura tá doido, não sei mais o que, você fica bravo, não sei o que. E aí eu joguei o jogo e o jogo é divertido. Ele é divertido, deixa ele ver. Bom, não é ruim, esse jogo é divertidinho, cara. Você joga ali no seu tempinho livre e você acha, caralho, é música de Kingdom Hearts, da Yoko, e é de ritmo, acabou, é divertido. A parte da história é meio que desnecessária e não acontece nada na história, tipo, não tem nada mesmo. O máximo que acontece é a Kairi falando, legal, vamos salvar o Sora. É isso, acabou. E o Riku indo pro outro mundo. Não tem nada de lore realmente importante nesse jogo que a gente já não esperava. E Kingdom Hearts T, eu deixo ele em A, porque a história dele é boa pra caramba, tem ótimos personagens, ótimos plot twists, coisas muito bacanas que trouxe pro universo de Kingdom Hearts e muito mais. E o jogo é legal, o joguinho de celular era legal, era divertidinho. Era meio, claro, era meio pay to win, tinha os bagulho de gacha, não sei o que, tinha, você tirava ali as medalhinhas e tal, mas nada absurdo, nada tipo, eu preciso pagar pra continuar vendo a história, porque também você podia ver a história pelo celular, né, tipo, no caso YouTube e tudo mais, então, né, é aquilo lá, né, mas a história do jogo é muito boa, uma das melhores histórias em questão de Kingdom Hearts, por isso que eu falo, a galera que fala que Nomura não sabe escrever, não jogou Kingdom Hearts 2, Kingdom Hearts 3, Kingdom Hearts BBS, Kingdom Hearts, o próprio não sabe da história do Kingdom Hearts T, né? É um jogo de celular, sim, é um jogo de celular, mas a história do jogo de celular é muito melhor que muito Final Fantasy, esse é o meme. A história é melhor que muito Final Fantasy por aí, cara. Isso que é ridículo, entendeu? Então o Nomura é bom, cara, o Nomura é bom, né? Tanto como desenhista, como realmente criador de jogos, que ele criou essa franquia maravilhosa aí, que muita gente ama e muita gente odeia porque não tem opinião, né? Gosta só de odiar as coisas, porque, né, é mal amado, fazer o quê?
Essa é finalmente a tier list definitiva do canal sobre Kingdom Hearts, também a opinião de todos os jogos, realmente. Eu joguei essa franquia por mais de 50 vezes, eu gosto muito dessa franquia. Para mim, os melhores jogos ainda é o primeiro e o segundo Kingdom Hearts, especificamente os dois, na minha opinião, o melhor Kingdom Hearts. Depois Birth by Sleep Days, e é claro, Kingdom Hearts 3, Kingdom Hearts Dream Drop, Kingdom Hearts Chi. Depois ali vem os Chain of Memories Recoded de 0.2 e o Melody of Memories, que não são jogos ruins, são jogos ok, talvez para padrão Kingdom Hearts, não é tipo, caralho, o melhor jogo do mundo, mas são jogos divertidinhos ali, que você joga numa tarde, te entretém, e são bem divertidinhos, né? Principalmente esse aqui que é do DS, que é o Recoded, né? O Melody of Memory ali também, vocês eram numa tarde brincando um pouco. E o Chain of Memories é o Chains, né? Aí vai ter gente que vai odiar, tem gente que vai odiar, que vai amar, né? É isso. E Kingdom Hearts 1 é bom sim. Pessoas que ficam com viadagem aí se tratando da gameplay desse jogo. Essa é a verdade. Essa é a tier list definitiva. Deu meia hora de vídeo, né? Muito obrigado para todo mundo que escutou e tudo mais. Eu espero que vocês gostem. Agora que eu consertei, entre aspas, consertei, né? Mas agora o áudio não vai ter mais chiado e tudo mais. Vou fazer bastante coisa aí para vocês. Vai ter também mais tier list, mas não vai ser agora, vai ser mais pra frente. Eu sei que vai ter gente que vai me cobrar da tier list dos vilões, que já vai fazer 2 anos que eu não fiz a parte 2 de Kingdom Hearts, mas algum dia eu vou fazer, podem ficar tranquilos. E é isso, possivelmente o próximo vídeo pode ser ou de Final Fantasy XIII, ou de algum outro jogo que eu ainda vou ver ali, né, de algumas coisas. E também vai ter novas coisas ali envolvendo o próprio Fumito Ueda e o Tetsuya Nomura. Muitas coisas pro canal aí, né, é isso. Obrigado por ter me escutado e até a próxima, pessoal. É isso.